Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez no Adnocast, o podcast da Adnotária, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, que você já segue nas redes sociais, né? Lá no Instagram, @adnotari, o nosso site adnotari.org.br, aliás, não é associado ainda? Como não? Precisa ser, olha só, vai lá, muitas questões interessantes para você ser associado, material extra, grupos de discussão, palestras, cursos com valores diferenciados, vale muito a pena se associar. E olha só, estamos no nosso terceiro episódio do Adnocast e continuando um tema que é super relevante, os 60 anos da Lei de Incorporações Imobiliárias. E aqui tô com nossa diretoria, aqui o nosso presidente Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Jorge. Prazer estar aqui. Que maravilha, sempre um prazer estar com você. Também o nosso Marcos Vinícius Kikonaga. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, querido? Oh, o Jorge é locutor de rádio há anos, né? É grego, já nasceu já como locutor. Maravilhoso. Beleza, prazer imenso. Obrigado, meu querido. E também o cara já é de casa. Claro, né? claro. Já é de casa. Claro. Olha só, doutor Edmil Alib Antônio, tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado mais uma vez. Experiência fantástica em financiamento imobiliário, anos de Caixa Econômica Federal, foi gerente nacional da Caixa, agora está em construtora, né, na MRV, na incorporadora. Que maravilha, muito obrigado. E olha só, nessa continuidade da análise da lei de incorporações, né, a gente está trazendo uma evolução. E olha só, se você não viu os 2 primeiros episódios, corre lá, veja, porque é importante para você pegar o gancho dessa evolução com relação à lei, com todas as discussões que nós estamos fazendo. E agora eu vou lançar uma pergunta pura e simples. Quem pode ser incorporador, afinal? E aí, quem pode incorporar no ramo imobiliário? Edmil, quem pode incorporar? Quem pode incorporar? Quem? Raimundo Nonato. Por favor. Querido, eu pela leitura que eu faço da própria norma, ela deixa em aberto qualquer pessoa, né, capaz. Seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica. Seja ela, e é o mais legal, né? Seja ela proprietária ou não do terreno que será feito, que será realizado em incorporação. Então isso aí abre uma margem muito grande de pessoas e de riscos para quem vai adquirir. Quem que é o incorporador? Isso. É o incorporador que o mercado chama de calça branca, né? O incorporador. Quem é calça branca? Calça branca é o cara que está começando. Corretor calça branca é o cara que está começando, né? E incorporador calça branca. Esse é o grande problema. Será que essa pessoa ela sabe o que ela está fazendo? Ou ela só quer ganhar dinheiro? Né? Então, assim, são muitas responsabilidades que a lei de incorporação impõe ao empreendedor imobiliário. Então, o cliente, quem vai comprar, precisa tomar bastante cuidado com isso. Porque, inclusive, o corretor de imóveis pode ser incorporador. Né? Desde que, claro, ele tenha a cessão do terreno e etc. Há algumas condições e tem que ser pública essa procuração que o autoriza, mas até o corretor de imóveis pode ser um incorporador. Então a incorporação, o ato de incorporação, ele é extremamente complexo, carregado de responsabilidades, porque voltamos a dizer, é sempre uma coisa para o futuro. Eu não estou entregando nada pronto, que você já tem condição de analisar plenamente e saber o que está comprando. Não, você está comprando um sonho naquele momento, um sonho conjunto, sim, do incorporador, do construtor, do vendedor do terreno e seu. E são figuras diferentes. O vendedor do terreno não necessariamente é o incorporador, que não necessariamente é o construtor. Né? São figuras jurídicas que podem ser a mesma ou não. Mas é importante o conhecimento, porque a incorporação não é um fato simples, não é um ato simples, né, de você se... E o proprietário do terreno ele pode ser incorporador, inclusive, sem sabê-lo. Exatamente. Esse é um grande perigo. É o perigo que corre o proprietário do imóvel, que tem que ter um respaldo jurídico para não responder por aquilo que ele não deseja fazer. Então, assim, a par de ser
tão ampla a possibilidade de ser incorporador, então qualquer pessoa pode ser, mas como o doutor Edmil trouxe, a complexidade disso é gigantesca, né? Então assim, quer seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, o importante é ter uma assessoria específica, especializada, né? Sim, tem que ter um nível de detalhamento para esse projeto futuro, né? Para concretização desse sonho futuro gigantesco. Né? Até um ponto interessante que eu queria saber a opinião do Edmil e do Maurão sobre isso, do financiamento, quando tem, que são as incorporações, que ela é feita por SPE, a Sociedade de Propósito Específico. Do meu ponto de vista, eu acho que a SPE é um engodo. Por quê? Porque a SPE é uma pessoa jurídica comum que tem como objeto social a realização específica daquele empreendimento. Não pode fazer mais nada, tem que realizar aquele empreendimento. Consequentemente, se é uma pessoa jurídica virgem, o CNPJ não tem apontamento nenhum, ela não tem nenhuma ação judicial em nome dela, ou seja, ela está limpa. Blindada. Limpa. Agora a pergunta, quem são os sócios dessa SPE? Então, do meu ponto de vista, o mercado criou a SPE, né, copiando aquele modelo da parceria público-privada, né? Para quê? Por conta do patrimônio de afetação. Porque o patrimônio de afetação, ele é facultativo, ele não é obrigatório, esse é o Brasil. Quando deveria ser obrigatório uma coisa que protege o consumidor, transformar em facultativo. Então, o empreendedor, como tinha um custo muito elevado do patrimônio de afetação, ele começou a fazer a SPE para quê? Não vai ter problema nenhum, as certidões não vão bater no registro de imóvel, porque, imagina, pega uma construtora muito antiga, que ela faz tudo no nome dela, ela tem lá 500 ações judiciais. Não interessa. Naturalmente. Só que eu sou obrigado a explicar em certidão de objeto e pé as 500 ações para o registrador de imóveis. O registrador de imóveis, Maurão, tem condições de analisar se aquela incorporadora tem ou não tem condições financeiras para poder fazer incorporação? Não tem condições. Então ele faz uma SPE, não tem nada, ou seja, zero exigência do registro de imóveis e lança ao mercado isso. Aí vem a pergunta, tem a SPE, aí eu tenho as figuras da SCP, a Sociedade de Contas de Participação, que não tem personalidade jurídica, que estão vinculadas à SPE, investidores tal, e assim por diante. E aí eu queria saber do Edmil essa questão da figura da SPE. Funciona a questão de responsabilidade? Quando a SPE entrega o empreendimento, ela permanece aberta ou já se encerra? Porque eu já vi, acabou de entregar, liquidaram a SPE. Liquidaram a SPE. Só, ao contrário, você tem SPEs que elas terminam o empreendimento e são utilizadas para fazer um novo empreendimento. Isso eu não vi ainda. Ela passa a ser sociedade de propósito específico de um novo empreendimento. Aquela mesma que já encerrou lá o seu ciclo. Só você falou da questão de custo do patrimônio de afetação. Na verdade, pelo que eu me lembro, não foi bem isso. Na verdade, para não fazer patrimônio de afetação e para atender às exigências dos bancos financiadores, foi que as incorporadoras passaram a criar a sociedade de propósito específico. Por do banco? Sim, por quê? Porque o patrimônio de afetação exigia uma contabilização separada para cada empreendimento. Tá? E que essa escrituração ficasse à disposição do Conselho de Representantes, que poderia ter total controle daquilo. As incorporadoras não gostavam disso, não é? Achavam que era uma invasão de competência ali. Então, e para não fazer as SPEs, que implicariam também em ter um caixa exclusivo, tá? Que é nova pessoa, nova contabilidade e assim por diante. Exatamente. O que elas fizeram? Propuseram aos bancos que, ao invés de patrimônio de afetação, fizessem SPEs. Tá? Teriam escrituração individual e teriam lá alguma forma de controle de tudo isso. Tá? Tanto que durante muito tempo, na própria empresa que nós trabalhávamos,
Né? Depois você explica isso, trabalhávamos no passado havia aí. muita Isso aí. confusão. Opa, bomba! Bomba! Breaking news! Atenção, atenção. Não, é que é complicado você ficar falando da empresa onde você trabalha. Lógico. O Edmil já não é mais empregado da Caixa, saiu lá há 13 anos. Então ele fala da Caixa, mas ele tem certas restrições para falar da MRV. Eu continuo na Caixa, então eu tenho certas restrições para falar da Caixa. Lógico. Mas, falando mais diretamente, inclusive na Caixa, naquele momento, né, havia muita confusão. E as pessoas, até no alto escalão da Caixa, entendiam que o patrimônio de afetação e SPE eram a mesma coisa. Nossa. Nossa. Exatamente. E a gente sempre começava falando assim, peraí, patrimônio de afetação não tem nada, SPE não tem nada a ver com patrimônio de afetação. Como não? Como não? E nós temos que explicar por que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então foi por isso que foram criadas, um dos motivos evidentes, tem outros, né? Foram criadas as sociedades de propósito específico. Não, eu falei do custo, por quê? Porque o custo do patrimônio de afetação era a alíquota única de lá de 7%, Sim. que para alguns empreendimentos isso era mais caro do que o lucro presumido, né? E aí depois que derrubaram para 4% e o programa Minha Casa Minha Vida derrubou para 1%, né? Eu particularmente só queria fazer uma observação, um pensamento meu. Para mim, a SPE não precisa necessariamente ser voltada para apenas um empreendimento. Ela só precisa estar voltada para empreendimentos qualificados na sua formação. Então ela poderia ser, por exemplo, para a construção de 3 empreendimentos. E ela só vai se extinguir, isso é a minha interpretação, porque não deixa de ser um propósito específico, ela precisa especificar para a construção do empreendimento A, B e C. Né? E ela se extingue, inclusive tudo que é lançado nela só retorna para a sócia após a conclusão do empreendimento, após a entrega, a verbação e tal, aí sim é que você divide lucros e prejuízo. A gente, inclusive, a MRV usava a SPE no início. Uma das coisas da SPE é o tempo que você leva para fazer uma incorporação. E pior, né? Não só o tempo da incorporação, como 180 dias depois você eventualmente tem que renovar. E a interpretação dos cartórios, às vezes você já tinha venda registrada e o cartório mesmo assim exigia. Nós tivemos casos de bate. Enfim, tem todo caso para citar, né, no mercado brasileiro. A SPE, ela passou a ser um pouco abandonada também, porque a Caixa, de um tempo para frente, mudou a sua aceitação das SPS. O que ela passou a aceitar? Ela já não aceitava mais de um empreendimento. Ela só aceita um. Ou ela aceita mais de um desde que os dois sejam remanescentes do mesmo terreno. Então eu tinha um terreno, dividi em 2... Aquelas fases. Ou mesmo 2 empreendimentos. Eu peguei um terreno, dividi, tá certo, em 2 imóveis. E aí eu vou construir 2 empreendimentos distintos, eles são contíguos. Em momentos distintos também. Em momentos distintos, e eles são contíguos. Aí ela aceita uma SPE para isso. E as construtoras também, por questão de legislação e etc., optaram pelas limitadas, que é uma forma, né? Só que tem um detalhe, quando havia análise do banco nas SPS, o banco analisava os sócios das SPS. E a SPE, a Caixa, por exemplo, ela não aceita que a SPE seja construtora. Então não dá para um aventureiro sair construindo, ele precisa construir. E essas construtoras também passam por crivos de análise, que inclusive é o financeira. Famoso GERIC. O GERIC, isso. Então, não é uma coisa tão solta, né? E a SPE tem lá. Só que com relação ao patrimônio de afetação, volto a dizer, a partir de janeiro de 2023, o Banco Central passou a exigir que qualquer financiamento de apoio à construção, à produção, seja com patrimônio de afetação. Então você já não pode mais ser tomador. Quer seja SPE, faça do jeito que você quiser, mas é obrigado a afetar. Então não ficou mais vantajoso ter a SPE com base até na origem dela, né? Por causa da exigência do patrimônio. Mas hoje diminuiu o valor da alíquota para 4%. Não, e para 1%, e para 1% Minha Casa Minha Vida. Aí vale muito a pena. Então, mas não é a própria exigência do patrimônio de afetação. O Banco Central, eu acho que ele, na minha opinião, ele tem um viés muito mais de risco do que propriamente de legalidade, assim, porque o imposto, para mim, ele é mais voltado ao risco. E quando você segrega, você
agrega uma maior segurança, não plenamente, né, doutor Mauro, mas de qualquer forma você agrega uma maior segurança àquele empreendimento. Okay? Então o uso de SPE ele veio para dar agilidade nas incorporações, porque senão tinha incorporação que 1 ano e meio, 2 anos, sabe Deus. Né? Edmil, você já participou de algum empreendimento em que a incorporação foi por procuração? Por procuração? Porque está previsto lá, você não ser proprietário, se você não for proprietário e não tiver vínculo real com o imóvel, não for compromissário comprador, você pode ser autorizado pelo titular do terreno, que o mercado chama de terrenista, né? Ele outorgar a procuração para o incorporador poder realizar o empreendimento. Você já passou por uma experiência dessa? Porque no registro de imóveis, quando a gente faz lá as pós-graduações de notarial registral, você pergunta para os oficiais de registro, eles nunca viram. Estranho, assim, a gente é incorporador de praticamente tudo que faz, inclusive com terreneiro terceiro. Você pode ter a figura do... Mas quais são as vantagens de você fazer uma incorporação por procuração? Ou o mercado não faz incorporação por procuração? Olha, eu não tenho assim trazer para especificidade, não, mas, por exemplo, se você tiver a figura do vendedor do terreno, ele de certa forma é um compromissário também com a venda do terreno, certo? Ele se compromete com a venda daquela fração, aceitando a participação dentro de uma incorporação. Mas aí, como na linha de raciocínio do Mauro, nessa hipótese de incorporação por procuração, você acredita que o terrenista ele se torna responsável pela incorporação também, Maurão? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, ele tá otorgando poderes a um terceiro. Mas ele não tem gerência do empreendimento? Mas ele deu o poder para agir em nome dele, poder, né? para utilizar. Sim, mas ele não é... Vamos imaginar, o Edmil é incorporador, eu tenho um terreno aqui. Aí o Edmil fala assim para mim, eu quero empreender no seu terreno, mas o Edmil não tem dinheiro e não quer gastar com a compra do terreno, ITBI, registro, não sei o quê. Ele fala assim, não, vamos fazer no teu nome. E aí eu falo assim, você vai fazer no meu nome? Mas e aí? Não, ele fala assim, eu vou assumir tudo. Todas as responsabilidades. Veja, é a conversa, é a proposta do incorporador para o terrenista. Eu não tenho a intenção de ser incorporador. É por isso que essa pergunta ela se faz relevante. Sim, você não tem intenção de ser, mas acaba sendo. Mas aí que tá. De verdade? Então, o problema é para terceiros e a relação entre o incorporador real, né, o concreto, e você. É uma relação e a relação com relação a terceiros. O problema é que isso só vai aparecer no caso de uma frustração do empreendimento. Exato. Sim. A gente sempre pensa na pior das situações. Exatamente. Né? E aí a responsabilidade vai bater lá no... Vai bater no terrenista. Mas você acredita que o terrenista seria responsável pela incorporação? De alguma forma, sim. Pelo menos por uma culpa em elegendo aí, né? Com relação a quem seja o incorporador. Porque essa questão é uma questão bastante interessante. Uma coisa é ele ter vendido ou cedido, ou sei lá, prometido vender, prometido o terreno ao incorporador para o incorporador fizesse ali o empreendimento. Isso. Tá. Nesse caso, não, ele deu uma procuração ao incorporador para que ele, em nome do terrenista, prosseguisse. Então, mas aí, esse é o ponto. Nesse caso da procuração para incorporação, Edmil, você acredita que o incorporador ele age em nome do terrenista ou ele age em nome próprio? Porque na minha cabeça, na minha interpretação da procuração para incorporação, ela teria a natureza de procuração em causa própria. Então eu desvincularia a responsabilidade do terrenista com o incorporador. Porque aí vem uma outra pergunta. Poderia o terrenista revogar essa procuração dada ao incorporador? E aí eu penso que não. Não, imagina a morte do terrenista, que é causa de extinção da procuração. Você também teria essa outra situação. Exato. Sim, mas aí o Kikunaga já foi além. Já solucionou. Nós estamos falando apenas de uma procuração outorgada
ao incorporador. Estamos falando de uma procuração. Então, É o próprio negócio jurídico. Não, mas nesse caso, a procuração para incorporação é aquela prevista lá na lei de incorporações em que o empreendimento realizado em nome, em terreno alheio, o terrenista ele é obrigado por lei a outorgar uma procuração com redação específica lá da previsão do parágrafo 4º do artigo 35, no qual ele outorga poderes para o incorporador realizar o empreendimento. Então, assim, é uma incorporação mais econômica, porque eu não tenho aquisição do terreno. Então, vamos imaginar um empreendimento, isso daí só daria para um terreno, né? Porque eu estou pensando em vários terrenos, porque eu não conseguiria unificar os terrenos, né? Sim. Por conta do artigo 234 da lei 6.015. Mas vamos imaginar que o terrenista tem vários terrenos. 7 terrenos. E aí eu falo assim, se eu unificar esses terrenos, eu consigo um grande empreendimento. E aí, ao invés de fazer a aquisição imobiliária dos terrenos e colocar no nome da SPE, ele pega a procuração para fazer empreendimento, unificar e fazer o empreendimento disso. É muito mais econômico, Sim. né? Para o empreendedor. Consequentemente, o meu custo cai e isso eu posso reverter em benefício para a população e ser um diferencial no mercado. Ou seja, eu vendo um metro quadrado um pouco mais barato, é evidente que eu vou ter mais procura do que o meu concorrente que bancou o terreno. Você entendeu? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Se você já viu, porque eu já tive uma experiência de fazer um parecer lá para o Espírito Santo, e quando eu falei sobre esse assunto, nenhum incorporador nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, gente, é de 64 a lei, caceta. Né? Então, assim, eu fico imaginando que o mercado não faz isso por medo de uma eventual revogação, porque como ela é pública, o terrenista chega lá no cartório e fala para o escrevente, quero revogar, e o escrevente não sabe, revoga. Esse é eu acho que é o grande problema desse tipo de modalidade de incorporação por procuração. Talvez a interpretação de ser uma procuração em causa própria, mas isso não está na lei. Não está, então. E tem decisões, tem alguma... Não tem. Então, porque ninguém usou. Então, aí é que tá. Não, eu já vi situações dos terrenistas responderem. Não sei como se resolveu lá a questão, mas de serem responsabilizados por algo que eles simplesmente fizeram um compromisso de venda. O que é complicado, né? Não é? Então, mas aí, olha só a questão que o Mauro coloca. Uma forma de incorporar é por compromisso de compra e venda. Mas nesse ponto, o incorporador, na hora que ele vai vender para o cliente, ele faz cessão de direitos. Mas ele tem direito real de aquisição do terreno. No caso da procuração, não. No caso da procuração, eu faço Não passa para o nome. Eu faço um contrato de parceria, e aí vem um problema. Porque o artigo 30, Maurão, ele fala o seguinte, que é o princípio do aumento de responsabilidade. Que ele fala o seguinte, estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão da obra. Então, quando ele fala estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos, eu fico pensando, esse artigo aqui, ele alcança o compromissário comprador cliente, ou ele alcança o terrenista que outorgou procuração? Não, mas vamos ao 31. Desculpa. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações caberão ao incorporador, que somente poderá ser o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste ou promitente cessionário com título que satisfaça os requisitos alineado ao artigo 32. B. Construtor ou corretor de imóveis. Aí tem a questão.
No caso da linha B, o incorporador será investido pelo proprietário do terreno, o promitente comprador e cessionário deste ou o promitente cessionário de mandato outorgado por instrumento público, onde se faça a menção expressa desta lei e se transcreva para concluir todos os negócios tendentes à alienação das frações. Para mim, eu vejo que neste caso do mero construtor ou corretor, não se desfaz a responsabilidade do cessionário do terreno. Que para mim ela parte da origem, ou seja, se eu tenho, né, o direito à aquisição e etc., eu sou um incorporador que me desvinculo do terreneiro lá. Por outro lado, se eu sou construtor ou apenas construtor ou corretor de imóveis, eu preciso dessa procuração me outorgando e por consequência fico vinculado a ele, sim. Caraca, sim, essa é a minha. Sim, porque é ele quem nomeia, né? Foi ele quem escolheu. Então não há como. Não, mas como ele escolheu? Você, construtor, fala, você, corretor de imóvel, fazendo. Não, eu tenho experiência nisso aqui. Então, vamos desenvolver no seu terreno, mas o cliente terrenista, o ignorante, ele fala assim: ok, vamos fazer. Aí ele fala assim: eu preciso de uma procuração sua. Então, será que ele sabe realmente? Isso, mas se ele cadê a assessoria? Um advogado, ele estaria bem cadê assessorado e saberia ele não deveria. Contrate o Kikunaga para isso. Voltando à minha fala anterior, quando eu falei que o terrenista simplesmente estaria compromissando a venda, eu estou falando de intenção. Porque, na verdade, ele não está compromissando, ele não está elaborando um contrato. Ele simplesmente está dando uma procuração. Certo? A intenção dele é entrar como vendedor do terreno. Será que a intenção dele é essa ou a intenção dele é ceder o terreno para a realização do empreendimento e receber lá 4 unidades? De toda forma, isso é uma alienação. Não, mas eu acho que o grande problema é a falta de conhecimento efetivo sobre como que vai se dar a resolução dessa questão, porque o terrenista ele quer o dinheiro ou quer as unidades, né? Certo. Ele vai participar, só que ele não sabe como isso vai ser efetivado. Aí é a ignorância que recai sobre a parte jurídica. Mas vai ser por procuração, vai ser por compra e venda, vai ser por promessa. Mas na venda ele fecha a venda do terreno já consignando se é recurso financeiro ou se é permuta, certo? Mas mesmo no instrumento de procuração que ele outorga, ele deve ter um outro instrumento particular com ou o corretor de imóveis ou com a construtora que vai estabelecer qual é a forma de remuneração. Mas para mim são coisas diferentes, porque se ele já está estabelecendo a cessão do terreno, a venda, ele está no primeiro, ele não está no B. O B, na verdade, é o corretor de imóveis ou o construtor agindo em nome dele, daí a responsabilidade. E no caso do ingresso ao próprio artigo, não. Ele já está cedendo, aquele incorporador é o responsável por tudo, inclusive pela venda da fração. Mas o que eu quis colocar... eu estou discutindo a natureza jurídica de procuração em causa própria nesse dispositivo. Para quê? Para desvincular a vontade do terrenista de ser incorporador. Ele falou assim, eu tenho meu terreno lá parado. Qual que é a forma de eu me remunerar desse terreno? Ou eu vou alugar ou eu vou vender. Aí chega o Edmil e fala assim, ó, sou empreendedor, experiência de 40 anos. Só que o Edmil fala assim, vou lançar empreendimento no seu terreno, tudo bem? Tudo bem. Mas qual é a forma de fazer isso? Aí o Edmil, sábio, fala assim, eu preciso de uma procuração sua. A gente faz aqui um contrato de parceria, que é o que fazem no loteamento, Maurão. Esse é o grande problema. Lá no loteamento, o loteador faz o contrato de parceria dizendo assim, vou lotear, só que o terreno fica... A garantia desse empreendimento é que o terreno vai ficar no teu nome, Maurão. Eu vou fazer tudo, vou me responsabilizar por tudo. Só que aí vem uma multa ambiental milionária, vai em nome de quem? Quando você faz com a prefeitura, nos processos de licitação, via de regra, você faz por mandato a incorporação. Né? E a prefeitura continua lá com o seu terreno, etc. E você faz uma incorporação por mandato. Ela é um pouco diferente desse princípio, né? Porque o terreno continua sendo dela e você vai construir naquele terreno mediante as normas daquela licitação previamente aprovada. Só que você, incorporador, já não é um
como é que é? Um aventureiro, Sim. né? Porque você passou por todo um processo Sim, sim, licitatório, sim. com provas Sim. e tudo mais, e depois ainda passará pelo banco, porque você vai se habilitar no banco e etc. Então, é por mandato? Mas é por mandato onde ambos, primeiro que a prefeitura não poderá desistir e nem você poderá. E no próprio texto legal que o Edmil leu, fala que a procuração é até o fim da construção, né? até a complementação daquilo que foi objeto da procuração, né? A realização efetiva da... Mas eu entendo que mesmo que ele desvincule a procuração, mesmo que ele anule a procuração, não tira dele a responsabilidade de incorporador. Para mim, ele é o incorporador principal junto com o outro, entendeu? Os dois constam de maneira solidária isso. Aí, se ele troca esse construtor ou troca esse corretor de imóveis, a obrigação dele de incorporador prevalece. Eu vi um caso só que eu atuei, mas assim, eu já atuei, já estava pronta a incorporação, já estava em fase de obra. Era um senhor de idade, um alemão, e ele tinha um terreno muito bom. O incorporador era um incorporador calça branca, fez o empreendimento por procuração, não sei como é que foi isso, fizeram por procuração, foram financiar no banco, na maior instituição financeira que financia a produção, e passou. Aí vem a pergunta: o empreendimento foi realizado, aí vem as outorgas de escritura, vendendo. Aí bateu o tabelião de notas e perguntou assim: o sujeito está vivo? Porque na época da incorporação ele já era idoso, bem idoso. Está vivo? E como perguntaram para mim, eu falei assim: no meu entendimento é irrelevante saber se o sujeito está vivo ou está morto. Por quê? Porque a procuração para incorporação teria natureza de causa própria. Ou seja, insuscetível de extinção por conta da incapacidade ou por conta do evento morte. Porque agora eu tenho o interesse de vários clientes. Isso. Como é que eu vou falar assim: não, fulano morreu, não outorga uma escritura, perdeu a validade da procuração? Não tem sentido, né? E até mesmo, o incorporador brigou com o terrenista. Poderia o terrenista lá, só para sacanear, eu vou Agora revogar. Não tem sentido. Agora que acabou, O que aconteceria aí, no meu modo de ver assim, uma análise rápida, é o seguinte: o que muda é o representante. Certo? A morte do outorgante invalida a procuração. Então não há mais representação. Esse não representa mais, mas há um representante do espólio. Mas aí e a briga de imagina! Sucessão é uma questão. Mas quem que vai outorgar essas escrituras definitivas? O representante do espólio. E se o vendedor, o promitente morreu, quem vai assinar a escritura definitiva? O representante do espólio, seja o inventariante, seja um sucessor. Nesse caso concreto, o terrenista, que era o outorgante da procuração, ele era solteiro, não tinha herdeiros. Não, aí imagina que cabe lá no... Mas aí no direito da sucessão você vai ver, vira patrimônio público, porque não tem herdeiros. Herança vacante. Herança já sente. Olha lá. Mas o Ministério Público, sei lá, vai ter que... Mas por isso que eu estou discutindo. Como o negócio foi realizado com uma SPE, a SPE tem que terminar as obrigações, concluir as obrigações. Então, por isso que eu entendo que essa procuração para incorporação teria natureza de procuração em causa própria. Impossível a sua extinção pelo evento morte. Até porque tem um fim específico de concluir, né? Até ele tem uma... Passa para a natureza difusa do empreendimento. Mas quando ele diz, né, no parágrafo 1º, que ele diz assim, alienação das frações, né, faz a cessão, menção na procuração, mas se obrigará pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de incorporador. Quer dizer, então ele investe, né, ele dá a procuração, mas ele para mim, permanece como incorporador. Eu penso que se ele for incorporador também. Porque eu posso ter um terrenista que não é incorporador,
Não, pode, mas aí você tem a cessão e etc. O que eu estou dizendo é que especificamente só para o construtor e para o corretor. Sim. Porque se não sendo essa figura e não sendo o terrenista incorporador, cai no outro, que é, na verdade, aquele da cessão, da pessoa que tem os direitos lá de cessão e etc., promessa e tudo mais. E olha só, aproveitando esse gancho, o que pode ser, quais são as espécies de empreendimentos, como que isso é evidenciado? Então vamos lá, o terrenista tem lá o terreno, vem uma construtora com interesse para fazer uma incorporação, como que ela identifica o melhor potencial para aquele terreno, dentre as espécies de empreendimentos que podem ser objeto de incorporação? Então, o que é avaliado? É o local? É o tamanho do terreno? O que pode ser direcionado aí? Primeiro, na minha opinião, primeiro é a necessidade financeira e a vontade de vender na planta. Se não existir nenhuma dessas duas, nem há necessidade da incorporação. Então, o primeiro ponto que eu aprendi com o Dr. Mauro é a necessidade do dinheiro. Eu não posso tomar recursos, nem receber qualquer recurso dos compradores na planta, né? Se eu não tiver uma incorporação registrada. Claro. Né? Então, esse é o princípio. Então, a primeira coisa que move o incorporador é querer vender durante a fase de obra. E para isso se alavancando de financiamentos bancários, recebimento de parte dos clientes, enfim, de toda forma de recebimento que não do próprio dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro e tenho o terreno, ou vou comprar o terreno, ou faço parceria, eu posso construir sem incorporação nenhuma e depois de averbado, eu habite vendo comunidades prontas. Então esse para mim é o primeiro mote da incorporação. Né? Que muitos acho que até nem têm essa característica de que a incorporação, o pressuposto dela é justamente a publicidade para se levantar dinheiro dentro de critérios que a lei resguarde a todos que vão colocar dinheiro ali, para não virar uma pirâmide, né? Per assim dizer. Então esse para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto da incorporação, e lembrando que uma incorporação ela pode ser feita agora, desde janeiro do ano passado, ela pode ser feita em lotes não condominiais. Então você antigamente não tinha essa figura, você obviamente precisava ter um terreno que permitisse no mínimo 2 construções, né? O princípio do condomínio, duas construções naquele mesmo terreno. Então esse era o princípio inicial, se fosse ela vertical ou horizontal. Com essa inclusão dos lotes não condominiais, você já não precisa mais ter um terreno que seja de tamanho suficiente para 2 ou mais unidades. Você pode pegar 20 terrenos num loteamento, fazer uma incorporação para os 20 e construir 20 unidades. E aí você volta para o princípio inicial. Qual é o princípio inicial? Necessidade da publicidade, de alavancar dinheiro, etc. Senão você faz 20. Então, para mim, tudo está ligado, conforme aprendi até com o Dr. Mauro, tudo está ligado a você ter a necessidade, eu digo, não precisa ser necessidade, eu posso não querer mexer no meu dinheiro, que é mais caro do que um financiamento bancário. Então, de qualquer forma, né, ou o dinheiro dos clientes e tal, o meu é sempre mais caro, o equity é sempre mais caro. Então, essa necessidade ou essa oportunidade faz com que eu traga velocidade e daí a incorporação que eu preciso fazer para poder ter direito a tudo isso. Senão eu tenho que construir com recursos próprios, terminar e vender só depois de pronto. E aí, obviamente, dependendo do que você vai fazer, né, se você vai fazer, vamos dizer, vertical ou vai fazer horizontal, né, casas, condominiais ou não, comércio ou não, fazer comércio, isso passa a ser o interesse o objeto da própria incorporadora, porque ela vai dizer, bom, eu construo prédios, então para prédio eu preciso ter a capacidade de colocar 20 unidades num único lote, por exemplo, né, para ter lucro. Ah, mas essa região não permite 20, só permite 10 andares, então eu já não posso aqui construir, tem que buscar Ou seja, é a adequação daquele terreno ao seu negócio. Seja ele qualquer um desses que eu falei, ou todos esses, né? A MRV, por exemplo, ela constrói casas em loteamento, ela constrói casas em condomínio fechado, condominiais mesmo, ela constrói verticais, né? Que naturalmente é condominial, não tem como não ser, né? Então, assim, esse Mas é o tem um corte mínimo a MRV, por exemplo? Assim, 10 milhões, 20 milhões de retorno ou não?
Não. Cada empreendimento é analisado, cada compra de terreno tem o princípio analisado, ou seja, você, a partir da medida, e claro, da legislação municipal para aquele local. Sim, mas a MRV, por exemplo, só vai entrar o tamanho da MRV, sendo uma das mais relevantes empresas do setor no Brasil. Ela entra no empreendimento assim que vai render, sei lá, 10 milhões? Pode entrar, porque na verdade, assim, ela tem um volume sempre maior de construção, sim, mas ela tem empreendimentos, por exemplo, com 200 unidades, e tem esse que a gente tem em São Paulo, que vai atingir 11 mil unidades, claro que são vários condomínios. Mas a gente está falando de coisa muito, muito grande. Pois é. Ela entra no empreendimento de 60 unidades? Pode entrar, por exemplo, ela pode entrar, veja você, vamos pegar o de lotes não condominiais, você pode entrar num de 60, e isso na realidade representar para você apenas uma etapa do seu canteiro de obras, porque vamos pensar num loteamento, onde você tem lá 1000 terrenos, são 1000 oportunidades de construção. Se você está falando de casas, o banco normalmente não admite 1000 financiamentos ao mesmo tempo, tá? Você pode ter o máximo de 500, você pode ter 1000 em etapas subsequentes, sim, que junte 1000 no lugar, mas você não pode ter 1000 ao mesmo tempo, você não pode fazer um empreendimento de 1000 unidades. Mas você pode fazer, por exemplo, 10 de 100, 20 de 50. E aí, dependendo da sua estratégia de mão de obra para o local, imagine que eu esteja com um empreendimento aqui com 200 empregados, e eu vou precisar de 200 aqui. Só que eu tenho neste momento 100 empregados, além dos 200, disponíveis. Eu não fico com esses empregados parados, que pode me custar. Claro. Então eu prefiro fazer, por exemplo, uma incorporação, ou mesmo uma incorporação de 100 unidades, dividir em 3 etapas. No lote não condominiais não é necessário. Aí é uma questão de oportunidade. Isso. De momento. De momento. Por quê? Porque você não para a construção civil, né? Você não deixa os empregados em casa parar descansando. Até porque a mão de obra é o mais difícil. Sim, hoje em dia. É um gargalo. Né? É difícil, não é barata, claro, mas é difícil, ela é altamente qualificada, e o deslocamento dela também não é barato. Porque você tem lá onde as pessoas vão ficar, alojamento, aquela colocação. Sim. Então, muitas vezes, você aproveita parte disso para executar esta, que não significa o todo. Ela não entraria no eu queria fazer uma pergunta. Do ponto de vista econômico, é negócio fazer uma incorporação em lotes não condominiais? Considerando que você vai construir em vários lugares diferentes, não tem mais aquilo. Como é que chama lá? A praça de construção. O canteiro de obra. Canteiro de Então, é que quando você fala de casas, né, o processo acaba sempre sendo, de certa forma, individual. Você normalmente não faz essas incorporações distantes. Né? É que a lei permite, você busca pegar uma quadra, fazer na quadra, mas às vezes essa própria quadra pode ter uma outra destinação. Você pode, por exemplo, fazer casas numa parte da quadra, mas já pensando na outra parte fazendo edifícios. Então depende muito da estratégia, do seu objetivo para aquele loteamento. Claro que se você pegar uma quadra inteira para construir, o canteiro é próximo, a movimentação de material e tudo é próxima. Mas às vezes a própria movimentação de terra naquela quadra é muito mais dificultosa do que se você pegar aqui a frente desta com a frente dessa, ou seja, do lado da frente da rua. É uma quadra diferente, ela é não condominial, e o não condominial também, na verdade, não é só pela proximidade, né? É pela coligação entre, de repente eu posso pegar 10 lotes um do lado do outro e ser não condominial, uma incorporação de lotes individuais, autônomos, né? Então você pode aproveitar esse ciclo e às vezes até o que acontece, eu preciso chegar aqui nesta parte que me interessa mais. E eu tenho toda a infra para fazer, essa infra custa. Então, se eu às vezes fizer aqui antes, isso pode me baratear a infra para chegar aqui, que é onde me interessa. Vamos dizer que eu vou fazer um alto padrão, que é mais caro num outro lado. Então, ou a movimentação de terra. Então, eu prefiro, às vezes, começar por aqui. Por isso que cada incorporação é uma história diferente. Isso. E, às vezes, vamos pensar em empreendimento não por incorporação, mas por local. Né? Você pega esse nosso de 11 mil unidades. 11 mil unidades, você não tem como começar todas elas. Então, você precisa ter um ponto de partida que seja o menos custoso
para que você faça tudo, porque às vezes a água está do lado de lá e você vai começar por aqui. Sim. Você vai ter que trazer de lá aqui. Ou a movimentação de terra que faz com que você otimize, né? Isso, por exemplo, tirar de um lugar para colocar em outro, para fazer um aterramento em outro lugar. Essa movimentação, ela custa. E aí, se eu, vamos dizer que eu quisesse começar por lá, mas lá eu preciso aterrar. Só que para aterrar, eu tenho como tirar daqui. Ué, então eu começo daqui. Então, é um depende. Depende de inúmeras... E o ideal é que dependa. Sim. Para não cair nos 20 milhões dele com 11 milhões de VGV. E é uma questão muito mais do aspecto de engenharia do que um aspecto jurídico, né? Claro, você tem uma soma de fatores, né? Mas a princípio, claro, você tem gabarito de altura, você tem potencial construtivo, mas a engenharia que vai adaptar otimizar da melhor forma aquela realidade. Por exemplo, eu vejo muitas casas no Morumbi, casas gigantescas, com terreno, estão virando condomínio, né? Estão sendo edificados condomínio de casas, né? Sobrados, tudo, para otimizar aquele terreno. Então, claro, lá tem um gabarito de altura provavelmente muito exíguo, reduzido e tal. Então, tudo isso vai ser um fator, dependendo da localidade e tal, para que a engenharia possa falar, bom, é viável, o VGV se torna ou não viável para aquela construção ou não, né? Então, olha só, com isso, nós finalizamos o nosso terço. Passou muito rápido. Não, passou muito rápido, mas olha lá, olha. Eu acho que o defeito foi me convidar, porque eu falo tanto que... Olha, não, pelo contrário, acho que você devia fazer parte aqui do quadro fixo, né? Doutor Edmil, foi maravilhosa a sua participação. Maravilhoso. Nossa, eu conheci hoje, mas já sou um admirador aqui do seu conhecimento, de todo o seu trabalho. Ainda que a gente possa ter tido aí divergências de pensamento, que é natural. Aliás, a gente está numa academia. Claro. Isso que é importante, né? Quando a gente pensa na academia, o Kikunaga é o idealizador da Adnotari. Não, tá bom. Tá. O Mauro tá de prova, não sou. Na verdade, foi uma sinergia de todos que estavam ali no começo ali da comissão, né, da OAB, né, Maurão? Foi uma sinergia. Essa foi a verdade. Mas capitanear. É que eu era presidente. Se o Kikunaga não estivesse ali naquele momento, não teria vingado. Sim, iria dissipar essa sinergia. E você é o fator agregador. Meu amigo, confete pra você. Né? Vai virar meme esse daqui, confete pra você. Mas é verdade, e assim, e a academia, né, a Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, serve para isso. A gente não tem ponto de partida para defender ninguém, né? E o doutor Edmil trouxe muito bem, é claro que ele tem toda uma experiência voltada no setor financeiro, agora em construtor, incorporador, então isso faz com que a gente tenha premissas, interpretações, mas sempre sob o ponto de vista acadêmico. Eu acho que essa que é a nossa discussão. Eu queria agradecer muito, doutor Edmil, Adílio Antônio, muito obrigado. Já está convidado para várias outras aqui. E essa oportunidade do debate, ou da colocação de pontos distintos, né, eu acho que nos traz para reflexão. E com isso, você abre os próprios horizontes. Porque às vezes você tem um pensamento, como nós tivemos naquele bate-papo em que falamos do fundo de garantia, de ser público enquanto ainda estiver no saldo, né, que era uma opinião do Dr. Mauro, uma opinião que eu inclusive acompanho fortemente, né, ele é um dinheiro público, de uso público, com importância pública, de políticas públicas, né, veja, é uma coisa que você traz, que traz a reflexão das pessoas, porque às vezes você tem um viés, eu vou só, desculpe um corte, mas por exemplo, o meu salário, minha renda, obviamente ela não é a renda dos 90% que menos contribui. Claro que a minha renda é maior do que esse grupo. Vamos dizer que eu estivesse nos 10%. O meu maior interesse pessoal seria pela correção integral do FGTS. Só que o meu interesse pessoal não pode suplantar o interesse da sociedade brasileira. Então eu mesmo, sendo um beneficiado, eu sequer entrei com ação, mas sendo um beneficiado direto, e não é um valor pequeno, né, porque são anos trabalhando aí com fundo de garantia, eu defendi publicamente, inclusive, que deveria ser uma taxa de juros menor para propiciar essa aplicação para a sociedade. Então, acho que esse é o nosso é trazer bem para a sociedade, e quando você traz a discussão geral, você amplia
e as pessoas levam as pessoas a reflexões que muitas vezes mudam a ação, mudam o comportamento. Claro, é um interesse difuso. Exatamente. Né, que tem que ser implementado. Nós não estamos aqui nem para defender MRV, nem Caixa Federal, nem Adnotário, né? Nós estamos aqui para defender a população brasileira e nós mesmos. Né? Sim. Não, e esse é o objetivo do debate, né? O debate ele tem esse viés construtivo. A gente está aqui para construir e fazer com que você que está aí nos assistindo tenha perspectivas diferentes, agregue conhecimento, evidencie outros valores daqueles que você pensa, possa confrontar suas próprias ideias e aí melhorar, ser uma melhor pessoa também e, é claro, um melhor profissional. Agradecer também Dr. Mauro Antônio Rocha, obrigado, presidente da Adnotário, obrigado mesmo. Prazer foi meu. Nós conversamos sobre vários assuntos hoje. Nós não falamos sobre os condomínios de lote, não é? Durante muitos anos, eu e o Edmilson, nós infernizamos a vida dos empreendedores de condomínio de lote. Né? Nós praticamente zeramos os financiamentos para esse tipo de condomínio. Exatamente. Então, nós chamamos de condomínio Sabajara. Né? Porque... Hoje, felizmente, já está legalizado. E tal, né? Mas teremos oportunidade de falar num outro evento aí. Com certeza. Tá? Assim como temos muitos outros temas sobre a incorporação para falar. Nós temos até o fim do ano para falar. Não é? Sim. Ainda estamos no 60º ano até final de dezembro. Tá? Então voltaremos em outras oportunidades. Maravilha. E agradecer mais uma vez meu amigo Marcos Vinícius Kikunaga. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o prazer que eu tenho de estar aqui, de conhecer o Edmil pessoalmente. Eu só conhecia pelas mensagens dele lá, tal, né? Uma palestra que teve. Então, assim, é muito importante. O Maurão, sempre bom revê-lo, né, Maurão, pessoalmente. Se tem que cuidar de saúde, né? Pra gente fazer muito podcast aqui. E espero contribuir, né? Com os podcasts aqui. Eu tenho um pensamento eu comentei até com o Jorge no nosso primeiro podcast, que eu demorei 10 anos para sistematizar a incorporação imobiliária, 10 anos. E aí a gente volta para falar sobre esse assunto, porque cada fase que eu sistematizei em 4 fases, né, em 3 fases fundamentais. Cada fase tem uma natureza jurídica diferente. Do contrato, da forma de extinção do contrato e das responsabilidades do incorporador em cada fase. Eu acho importante a gente, na academia, sistematizar os pensamentos, fundamentar, né, as nossas conclusões. Para quê? Para que quem esteja assistindo, quem esteja ouvindo, também possa refletir. Eu parto da onde o meu pensamento? E aí a ideia é justamente essa, plantar, né, uma sementinha de reflexão em cada um que nos assiste. Obrigado mais uma vez. Que maravilha. Ensinamentos para a vida. É isso aí. Eu espero você, além aqui no nosso canal do YouTube, no nosso podcast Adnocast, também nas nossas redes sociais. Siga lá no Instagram, @Adnotari. Não é associado ainda? Para com isso, olha só, vá lá, entre no www.adnotari.org.br, se associe e você vai ter acesso a muito conteúdo. São modelo de petições, são aulas, são temas debatidos semanalmente. Então, não perca a oportunidade, o valor é super baixo, cabe no seu bolso e você vai ter um aprimoramento profissional gigantesco, otimizando os resultados da sua advocacia. Então, vem com a gente aí. Posso lançar uma ideia, sempre. Maurão? Você me permite? Claro. Vamos formatar um curso para o segundo semestre de incorporação imobiliária. Para que a gente possa trabalhar a formatação da incorporação, trazer a experiência do Maurão dos financiamentos, tanto para a obra quanto dos clientes SFH, SFI e utilização dos recursos de fundo de garantia. O Edmil trazendo essa experiência de mercado, né? E o nosso querido Jorge para tentar dar uma agitada no CDC. Aplica ou não aplica aqui o CDC nesse contrato aqui, nessa parte da incorporação imobiliária? O que você acha? Concordo, vamos desenvolver. Então eu já aceito o convite, hein, doutor? Já aceito o convite? Intimação. Vamos fazer um curso
Eu já vou formatar esse curso, passo para vocês analisarem para a gente lançar. Maravilha. Olha só, associado, e você que não é, olha, pode fazer esse curso, vai ter promoção, vem com a gente, vem para a Adnotare, é isso aí. Próximo episódio estaremos, não sabemos qual é o tema ainda, mas vocês vão ser informados muito em breve. É isso aí, muito obrigado pela audiência e bora lá, bora que dá. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.